De volta com o segundo bloco do Bitcoin Bom Dia, aqui pela Bitcoin TV, 7 horas e 32 minutos da manhã desta quarta-feira, 24 de março de 2021, com imagens dos pavilhões da Festa da Uva, através das câmeras Visão 360 by Bitcoin, mostrando a movimentação, já que tem etapa da vacinação sendo ampliada em Caxias do Sul. Até o sábado serão vacinados idosos com 69 anos ou mais. Ao longo do programa a gente vai atualizando essa informação, já trouxemos no início, lá no primeiro bloco, mas agora já estou em contato com o Marialdo Rodrigues, que é presidente do Clube dos Corredores de Caxias do Sul, já desejando um bom dia, agradecendo por ter aceito o nosso convite. Marialdo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Me chamou a atenção, a gente resolveu te contatar para conversar com a gente aqui no Bitcoin Bom Dia, porque a gente tem visto algumas pessoas correndo sozinhas pelas ruas da cidade, tentando se exercitar. A gente costumava ver muitos grupos de corrida, e claro, com a pandemia isso não teve mais como ser realizado, como ser feito. Queria que tu contasse um pouquinho para nós, rapidamente, claro, a história do Clube dos Corredores de Caxias do Sul, como é que se formou, qual foi o intuito, e quando chegou a pandemia, como é que foi o baque? O que aconteceu com vocês? Bom, o Clube dos Corredores, nós temos já 7 anos, foi fundado em setembro de 2014, e o intuito do clube sempre foi representar, então, esses corredores que tu havia falado, de representar eles diante do poder público, para pedir melhoras nos locais onde se pratica esse esporte. E com esses 7 anos a gente já conseguiu muita coisa, conseguiu melhorias no estádio municipal, a gente tem agora, para o futuro, aí, uma melhoria ainda maior, que é a iluminação do estádio, junto com os vereadores, junto com a Ismel. A gente sempre foi atrás de melhorias dos locais de treinamento para a corrida do atleta amador de Caxias do Sul. E também a gente criou a meia maratona de Caxias do Sul, que é uma prova que já vai sair esse ano a 7ª edição, e todas elas a gente participou junto com a secretaria, junto com a prefeitura. Isso é uma coisa boa, porque está colocando o nome de Caxias do Sul em todo o Brasil. Essa prova, futuramente, a gente quer colocar de 2.000 pessoas para cima, né, quando for possível. O ano passado ela foi no sistema virtual, mesmo assim teve bastante adesão dos corredores. Então, o Clube do Corredor foi fundado exclusivamente para isso, para representar o corredor diante do poder público e atrás de coisas boas e melhorias para a prática desse esporte. E, Marialdo, e quando veio a pandemia, qual foi o sentimento do grupo, do clube? O que vocês avaliaram que podia ser feito? A primeira coisa que aconteceu lá em março do ano passado, então, foi todo mundo parar, todo mundo ficar em casa. A gente tinha muitas dúvidas sobre tudo, e a parte de esporte, naquele primeiro momento, ficou até em segundo plano. O que acontece é que, com o tempo passando, a gente foi vendo e estudos acontecendo, dizendo que a prática do esporte melhorava vários aspectos, né? E um dos aspectos que eu acho mais interessante é o aspecto psicológico, nem tanto o físico, né? As pessoas, com esse estresse todo aí de ficar preso, ou de ficar com restrições de movimentação, de liberdade, de trabalho, elas acabavam ficando muito estressadas, acontecendo doenças relacionadas a doenças por ficar em casa, por ficar preso, por ficar sem liberdade, né? Então, a corrida ajuda muito nesse sentido. Marialdo, você pode concluir. Logo no começo, então, a gente teve que parar, e depois, com esses estudos, e também o estudo do protocolo, né? Como sair na rua protegendo os outros, principalmente, e como se proteger. Acabou que a gente conseguiu fazer algumas coisas, sair na rua correndo com a máscara. É bom ou é ruim correr com a máscara? É necessário correr com a máscara, tem que correr com a máscara. Não saímos em grupo, e a gente começou a fazer treinamentos
online mesmo, treinamentos virtuais. A gente mandava o treino e o corredor sai sozinho, em pequenos grupos, né, quando dava, para a rua para poder fazer o seu esporte. Marialdo está em contato conosco também para fazer parte da entrevista agora o Romualdo Corlatti e o Ariel Rossi Grifante. Só quero lembrar meus colegas que o Marialdo também tem uma assessoria esportiva, tem um breve currículo aqui, é graduado em licenciatura plena em Educação Física pela UX, especialista em Fisiologia do Exercício e Reabilitação Cardiovascular, também pela Universidade de Caxias do Sul. Certificação em treinamento de corrida também, então um currículo muito bom aí, o Marialdo, para ajudar nos questionamentos de vocês. Marialdo, bom dia. Bom dia. A gente sabe que todo o esporte, né, ele é salutar, ele é saudável, claro que com critérios, com orientações, e na questão justamente desses atletas, né, que correm, que participam de maratona, meia maratona, enfim, existem algumas pessoas que alegam de que correr com a máscara, elas não se sentem bem, falta o ar, e aí tem algumas pessoas que nós observamos que correm com a máscara, mas não nem na boca nem no nariz, acaba ficando apenas no queixo. Qual a tua orientação para quem está acompanhando? Eu já sei que você falou que tem que correr com a máscara, mas para essas pessoas que dizem, né, que alegam as dificuldades de respiração, que não se sentem bem, quais seriam as recomendações, as orientações? Só complementando a tua pergunta, Colotti, se existe alguma máscara que é segura, mas também mais confortável, que respira, que possa ser comprada? Existe sim algumas máscaras que elas são feitas e alega-se que é para esporte, mas eu vou comentar a primeira pergunta e a gente coloca isso também. Quando as pessoas reclamam de usar a máscara, a gente primeiro tem que saber que a máscara é obrigatória, né? E quando as pessoas estão reclamando da máscara, elas têm que pensar qual o ponto de vista dela. Eu prefiro muito correr na rua de máscara do que ficar internado no hospital. Eu prefiro muito respirar com a máscara do que ter que usar um respirador. Eu prefiro muito mais estar na rua, vendo as coisas, vivendo a minha vida, respirando por conta própria, do que estar tirando o lugar de alguém ou até acumulando mais um paciente lá no hospital. Então, depende muito do ponto de vista. As pessoas têm que agradecer de poder estar fazendo um esporte, praticando um esporte. Eu acho que está na hora das pessoas, mais do que na hora das pessoas reconhecerem que estando vivo, estando respirando, estando aqui na rua, praticando um esporte, ela tem obrigação de cuidar dos outros, principalmente dos outros. De si, cuidar, sim, mas dos outros, principalmente. Então, a gente passa na rua e vê as pessoas correndo de máscara, com uma máscara no nariz, uma máscara não recomendada, muitas vezes. Claro que não é o ideal. Claro que correr de máscara tem até estudos médicos que dizem que é até prejudicial à saúde. Mas se tu vai fazer um esporte, tu vai correr nessa atual situação, melhor que tu use máscara. Melhor do que ficar em casa. Melhor, não precisa tu fazer um exercício, um treino de corrida com intensidade máxima. Não está na hora da gente treinar, está na hora da gente apenas praticar o esporte sem pensar num treinamento mais elaborado para uma prova ou para uma competição importante. Então, fazer mais relacionado à saúde, principalmente à saúde mental, do que física. Então, claro que se tu diminuir a intensidade e fazer com cuidado, menos volume, menos intensidade desse treino, tu vai conseguir fazer com a máscara tranquilamente. Bom dia, Marialdo. Bom dia. Isso que tu coloca no final é bem importante, né? Muitas vezes as pessoas querem manter uma normalidade de tempos pré-pandemia, como tu disseste. Aí vou praticar o exercício no nível intenso do treinamento. E aí tu está sugerindo uma adaptação. Agora é momento de um uso para a saúde física e mental, mas não para alta intensidade, né? Então, nesse sentido de adaptações, né? Como tem também essa consultoria esportiva para mais de 200 pessoas que tem atendido, né? Muita gente quer praticar exercício, mas tem medo de ir para a rua. Então, o que tu recomenda, assim, por exemplo, que a pessoa possa fazer em casa também, nesse sentido da saúde
física e mental. E emendando já nessa questão, os protocolos que as academias estão adotando desde segunda-feira, com distanciamento de 32 metros quadrados para os treinos, eles são eficientes para a segurança com relação à Covid? Sobre a tua primeira pergunta do exercício, de como fazer, então, para minimizar isso, uma das coisas que a gente fez muito, quando ainda a gente achava que estava melhorando, né, que a gente estava lá em bandeira amarela, bandeira laranja, a gente fazia muitos treinos fora da cidade, nos locais onde que poderia até baixar a máscara ou ficar sem a máscara, porque não tinha ninguém por perto, né. Então, corredores separados, com a distância uma grande distância entre eles, e fora aí na área rural, nas estradas vicinais da cidade. Uma das coisas que dá para fazer em casa muito mais de aeróbico, até dentro da própria casa, quem não tem condições de ter uma esteira ou uma bicicleta ergométrica, escada, né, do próprio prédio, se tiver sozinho, é um bom exercício, né, que pode fazer exercício aeróbico, até anaeróbico ali, se fosse o caso de ser feito. E hoje existem muitos vídeos, acho que quase todas as academias de Caxias já fizeram assim, vídeos para seus alunos praticarem em casa. Então, quem quer realmente fazer exercício vai dar um jeitinho, e vai dar um jeitinho cuidando da sua saúde e principalmente a saúde dos outros. Não me lembro da outra pergunta. Com relação aos protocolos das academias, tu acha que eles estão seguros? Eu vou te falar assim, que eu frequentei 3 academias nesse meio tempo, eu trabalho com uma, ele é seguro, é feito para ser seguro, o problema todo é a própria pessoa, infelizmente, a pessoa o usuário, na verdade. E a gente percebe que sei lá, entre 10, 8 limpam os aparelhos, cuidam-se, usam a máscara certinho, sempre vai ter aquele que não está fazendo isso. E tendo aquele que não está fazendo isso, ele está contaminando todo mundo. Então, é muito complexo eu falar disso, porque talvez alguém vai dizer assim, aqui na minha academia isso não acontece. Realmente, aonde eu frequentei, acontece. As pessoas, a maioria cuida, mas sempre tem um ou outro que não limpa o aparelho, que não passa álcool gel, que usa máscara errado, e mesmo os professores cuidando e pedindo e fiscalizando esses atos, mas é bem mais difícil fiscalizar aí um número maior de pessoas, né, dentro da academia. Então, ainda, sobre o protocolo, eu acho ainda que falta muito da consciência das pessoas. Tudo é feito para que dê certo, mas as pessoas não estão colaborando, na sua grande maioria. Muito bem. Marialdo, qual a relação? A gente sabe, né, que o coronavírus ainda se sabe pouco, mas não tanto quanto gostaria, mas a questão da relação da imunidade versus a atividade física, no caso que tu monitora, que tu assessora, ajuda na imunidade, pessoas, atletas com quem tu convive, como é que eles têm saído, pegaram Covid, não pegaram, como é que tem sido as pessoas do teu círculo aí em relação com essa doença? Se a gente tirar uma base com os atletas profissionais, né, a gente vê aí que tantos jogadores de futebol, mas tantos mesmo, né, que pegaram o Covid e passam ali alguns dias, já estão inteiros de novo, a gente já pode ter uma ideia de que realmente quem tem um preparo melhor físico, ele tem uma resposta melhor contra essa doença. Mas falando dos os nossos atletas aqui, amadores, a gente tivemos alguns casos e tivemos dificuldade de retorno. Então, será que realmente agora, essas cepas novas, será que realmente agora ser atleta vai passar melhor por essa doença? Fica a dúvida, que, como tu falaste, tem coisas que a gente ainda não sabe, né? Mas os nossos atletas amadores, quando alguns tiveram problemas de voltar, muitos, na verdade, que a gente conhece aqui por Caxias do Sul, problemas esses de, não precisar estar internado, mas não consegue mais voltar ao nível que estava antes. Eu tenho uma atleta corredora, que era boa, assim, até por ser amadora, mas ela já está há 6 meses sem poder retornar à atividade normal,
se tornando muito lento, com muita dificuldade de respiração, e ela não teve internada, não teve entubada, não teve nenhum problema maior, assim, a não ser essa falta de resistência pulmonar. Então, não quer dizer que tu ser atleta, tu não vai pegar, ou que tu não vai passar por problemas também. Só complementando, Marialdo, a faixa etária dos corredores que fazem parte ali do clube, que tu tem contato, que tu assessora, tem uma faixa etária específica? E a nossa faixa etária é de 30 a 60 anos. São pessoas um pouco mais velhas que nos procuram para praticar um esporte com mais facilidade. Agora, eu acho que depois de já estar garantido no trabalho, ter a vida financeira mais organizada, as pessoas se preocupam mais com a parte física. Nesse sentido das sequelas, Marialdo, que tu colocou agora, ou da dificuldade, né? Quando a pessoa está incontaminada, a recomendação, por exemplo, em casa, né, é não praticar nenhum exercício, né, durante a contaminação, em virtude da possibilidade de, mesmo a pessoa morando sozinha, assim, não se recomenda nenhuma prática, mesmo que a pessoa esteja sem sintomas. Isso é uma questão. E outra, com relação às sequelas, que práticas a pessoa pode ir fazendo que vão ajudando ela a recuperar, por exemplo, a capacidade física, a capacidade pulmonar gradativamente. Sobre quando a gente descobre que o atleta está com o corona, a gente já pede, os médicos mesmo já pedem para que haja um repouso, né? Esse repouso é para evitar, então, a imunodeficiência, que a pessoa fique recuperando mesmo, porque ela já vai estar com a imunidade muito baixa, e o exercício, se ele, por menor que seja, ele vai atrapalhar essa recuperação, nesse sentido de diminuir a imunidade, diminuir ainda mais a imunidade. E quando a pessoa detecta que está com coronavírus, tu não sabe qual que é a gravidade daquele paciente, né? Então, teria que fazer alguns exames, tem que aguardar mesmo e ver se não vai ficar nenhuma sequela pulmonar, o que ficou além daqueles primeiros sintomas, né? Então, a gente tem que ser bem paciente. Quem já esperou até agora, esperar ali 15 dias, não vai ter nenhuma dificuldade por isso. Porque tem gente que pode pensar que, vou aumentar minha imunidade praticando, mas não é o momento realmente. Né? E depois, aos poucos, né, após o período ali da incubação, da presença do vírus no organismo, pelo que eu estou entendendo, está colocando, voltar à prática com orientação médica para ir recuperando gradativamente as funções plenas do organismo, né? Exatamente, a gente tem que entrar juntamente com o médico nas informações do caso de cada um, né, é individual isso, perguntar para o médico, saber dos exames que foram feitos, saber de como que está esse paciente para ele voltar, o que é necessário para ele voltar aos poucos, nada de coisa muito intensa e volumosa logo de que sai desse quadro, porque a gente não sabe, né? A gente tem que primeiro tentar recuperar ele como ser humano primeiro, depois como atleta, né? Depois para fazer atividade. E muitas vezes a atividade é uma das recomendações, né? Atividade aeróbica, leve, caminhada, natação, bicicleta, essas coisas sendo leve, elas podem ajudar, mas tudo depende de qual foi o quadro que esse paciente entrou, né? Muito bem, Marialdo Rodrigues, presidente do Clube dos Corredores de Caxias do Sul, muito obrigado por essa entrevista, pelos esclarecimentos, agradecemos muito a tua disponibilidade, e eu sei que tu tem um compromisso agora, né, tem alguém da família que vai ser levado para vacinação, é isso? Exatamente, chegou a vez aí do familiar e a gente vai ter que levar lá, que são 72 anos, né? Opa, que maravilha. Então, agradeço novamente e sucesso aí com o Clube dos Corredores, com a assessoria esportiva. Qualquer coisa, entre em contato conosco também. Muito obrigado. Se precisando também, estamos aí para conversar.